Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O planeta Marte governa o mundo. Estamos vendo muitas rebordosas, muitas confusões no mundo inteiro. Ninguém se compreende, a confusão é geral, porque Marte não dá tempo de se compreenderem. Tudo isto porque os viventes estão fora do seu natural, adotando o que é artificial. Eis a razão de ter sido criado o planeta Marte para lhe ser entregue tudo que está fora do seu natural. E pergunta o vivente: Marte governará por muito tempo? Respondo eu: sim, Marte já governa há muito tempo, e de 7 em 7 anos a sua influência aperta cada vez mais. Por isso, o mundo cada vez pior, todos andando para trás e não para frente. O sofrimento se multiplicando para pior, até que o vivente, não aguentando mais, venha a procurar o meio verdadeiro que está na base racional, na imunização racional. No mundo inteiro já ninguém se entende. E agora, com a influência crescente de Marte, do planeta Marte, tudo irá piorar, porque Marte vem governar tudo e todos, martirizar todos ainda mais, torturar mais, até não aguentarem mais com esse modo de vida. Então, procurarem um outro modo de vida. Porfírio, planeta Marte, martírio, é para castigar? A palavra já diz isso, planeta dos martírios, que foi criado com esta finalidade. Nessa percepção que nós temos, que o racional superior nos informa sobre Marte, é que houve uma formação de planetas que é um pouquinho, eu vejo assim, o conceito diferente da astronomia. Aquele planeta vermelho lá, que o pessoal diz que já botou até uma sondazinha lá em cima, é uma pedra, né? É um habitante do espaço. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que o racional superior, ele usa a palavra planeta no sentido de planejadores. Os planetas, no que a gente pode apurar na cultura racional, quer dizer, são os habitantes planejadores da vida. Inclusive, eu acabei não trazendo aqui o segundo volume, o segundo fascículo da réplica, não está aqui no meu momento, mas eu me lembro bem de uma lição que ele fala do o engenheiro-chefe é o Sol e os 7 arquitetos. É uma lição muito interessante no segundo fascículo, logo depois dos 21 da obra, e que fala sobre isso. O engenheiro-chefe, o Sol, que é o foco de luz, e os arquitetos. Esses arquitetos são os habitantes que planejam a vida. E uma referência a esses nomes está no nosso fascículo de número 87, exatamente a quinta mensagem, ou a quinta lição, perdão, a quinta lição, que está no 87 do histórico, e eu gostaria que o professor Horta lesse um trechinho desse fascículo, aonde vai mostrar esse nome junto com outros nomes que são planetas também. E que contexto é esse que o racional superior nos dá esta informação, porque muita gente confunde o nome da astronomia com o nome planetário da astrologia. Então vamos tentar dirimir ou esclarecer um pouco esse conceito. Professor Horta. Sim. No desenvolvimento do raciocínio está o desenvolvimento da mecânica racional, da mecânica celeste e da mecânica do astral térreo. Todos desta forma, passando a se conhecer, e para quem se conhece, a vida tem solução. E para quem vivia sem se conhecer, a vida não tinha solução. Aí estão as revelações dessas 7 partes do porquê todos assim são. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Aí está o antes de tudo isso assim ser, a causa dos feitos, a origem da causa, a fonte da origem da causa e o mundo, existência da fonte do mundo dos puros, limpos e perfeitos.
Essa é a mecânica do astral térreo. A mecânica celeste, a mecânica dos habitantes extracósmicos, Vênus, Marte, Saturno, Aquário, Júpiter, a formação de todos esses habitantes e o antes de ser o que eram. A causa, a origem, a fonte e o mundo da existência da fonte. Essa é a mecânica celeste. E a mecânica racional é a mecânica da origem, de como entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, e começaram a perder as virtudes, a origem do Sol. Os que extinguiram em cima do início da água e da terra, que daí houve a transformação de racional para animal racional, a origem do raciocínio é como se extinguiu em cima do início da água e da terra. Daí a formação do raciocínio, em que a parte que se extinguiu se transformou, gerando o raciocínio e se transformando em animal. Muito interessante essa colocação e explicitamente os nomes de 5 planetas, e observamos que tem um planeta aí que não é planeta na nossa astronomia. Um nome, né? Um nome, Aquário, né? Isso. Aquário, que a gente conheça, não é planeta na astronomia, é uma constelação. É só para evidenciar, pelo menos para dar algo de estudo, que o racional superior está usando nomes para poder apresentar algo, que é a parte de astrologia que a gente não conhece muito bem ainda, mas nem é para conhecer muito agora, mas aí estão explicadas as 3 mecânicas, né? A mecânica material das 7 partes, a mecânica celeste, que é dos habitantes extracósmicos, e ele cita esses 5 nomes, e a mecânica racional. E aí a vida vai se desenvolvendo, e mais uma vez ele fala aí da extinção dos racionais, formando a vida do animal, que são aqueles raciocínios que se extinguiram numa infinidade de raciocínios. E mais por curiosidade aqui, me permita, eu mesmo vou rapidamente aqui, um trechinho do 149 do Histórico, em que o racional superior ele volta a falar sobre esse aspecto das 3 mecânicas e das 3 energias, a mecânica racional, movimentada pela energia racional, a mecânica celeste, movimentada pela energia mediadora e mecânica material, movimentada pela energia elétrica e magnética. Aí, mais ou menos, como ele faz a mecânica celeste nesse ponto de vista. As 3 mecânicas e as 3 energias, e ele fala assim, do mundo racional para baixo, a primeira mecânica foi a mecânica racional. A materialização do habitante do mundo racional se materializando no se extinguir em cima da água e da terra. Ele aqui está falando que é essa primeira mecânica, que deu causa aos 2 sexos no segundo mundo. A mecânica celeste, a energia mediadora dos planetas e dos habitantes celestes. A mecânica dos movimentos, aqui ele está definindo a mecânica celeste como sendo a mecânica dos movimentos de todos os planetas. Saturno, Vênus, Urano, Capricórnio, Marte. Ele aqui repete novamente 5 nomes. Vênus, Saturno, Marte, já tinha repetido neste trecho do 87, e acrescenta 2 novos nomes, Urano e Capricórnio. Urano ainda é um planeta do nosso sistema, é um nome de um planeta do nosso sistema solar. Mas Capricórnio, novamente, é uma constelação, e ele apresenta aqui como sendo um planeta
mecânica celeste, que comanda o movimento dos planetas. Isso tem tudo a ver com aqueles 7 arquitetos que estão na segunda lição, ou melhor, na lição do segundo fascículo, que ele fala que o engenheiro-chefe é o Sol, que é da origem do foco de luz, e os 7 arquitetos. Por acaso, coincidentemente ou não, ele me deu 7 nomes aqui nos 2 trechos. São 7 nomes. Vênus, Saturno, Marte, que se repetem do 87 no 149, e mais 4 nomes que são Júpiter, Aquário, no 87, e aqui Capricórnio e Urano, completando uma relação de 7 nomes. Estes 7 nomes, salvo melhor análise e interpretação de quem quer estudar, são aqueles 7 arquitetos que vêm planejar e construir a vida. Então, quando foi anunciado, na década de 1960, que o planeta Marte, de 7 em 7 anos, vem martirizar, ele está se referindo aos agentes planejadores da vida, que ele descreve em vários trechos da obra O Universo em Desencanto, e que no 87 do Histórico e no 149, explicitamente ele dá esses nomes. Com esse adendo, sempre, o adendo é meu, de que o nome Capricórnio e Aquário não são nomes de planetas nossos conhecidos, são nomes das constelações. Então, isto é para nos indicar ou advertir aqueles que estudam que o que ele está falando, o racional superior, não é da mecânica do espaço onde nós estamos. Ele está falando de uma outra mecânica que o ser humano não conhecia. Que é a própria astrologia em si, como foi construída a astrologia, como é que a vida veio se desenvolvendo. E para que o ser humano tivesse, por exemplo, o sentimento do amor, o planeta Marte, que é um dos arquitetos das personalidades humanas, ele vem para ensinar o amor àquilo que está em transformação. Marte é o deus da guerra, deus da força, dos martírios. Saturno, ele é associado com a ciência, não é isso, doutor Carlos? Se quiser entrar, pode entrar. O próprio Urano... Saturno é a parte de ciência, mas transmutação também, né? Karma coletivo, doenças, epidemias e a transformação, morte. Professor Horta, o Aquário seria responsável em que sentido? Qual é a finalidade desse planeta Aquário? Você já falou isso várias vezes, inclusive, em outros vídeos. O Aquário vem para... Que é a era de Aquário, né? Nós não estamos entrando na era de Aquário agora? O Aquário veio para trazer a nova era. Exatamente, que é este planeta extracósmico. Sim, após passar por os outros vários coligados, né, que não tem assim o isolamento, touro, carneiro, essas coisas por aí já discutidas, né? Então tem o Aquário que traz aquele ser que está limpando a vasilha, tirando toda, fazendo uma lavagem, né, geral na humanidade e deixando assim o início da nova era. Isso quer dizer que vai melhorar. Ou o terceiro milênio, né? Ou o terceiro milênio, exatamente. Então vai limpar. Mas ainda não entrou a era de Aquário, então, porque a coisa está suja, parece que está sujando cada vez mais, né? Sim, já entrou. A situação mundial, estou falando da nossa situação mundial na mecânica material. Mas porque a sujeira é tanta que, né, quando você acaba também sujando, misturando tudo, aí vai demorar. O que é interessante, é uma coisinha que a gente percebe, a mudança de fase em 1935, eu percebi a seguinte coisa. Se os planetas vinham ministrando a personalidade humana, o amor, a ciência, a sensibilidade, o gosto, essa coisa toda que o ser humano tem de especial, que tudo isto é uma construção planejada, né? Isso não é uma obra do acaso. A inteligência humana ela não nasce do nada. Algo vem lhe ajudar, que é o segundo mundo, governado pelo primeiro mundo. E que em 1935, na mudança de fase, que eu percebi foi o seguinte: olha, todos os planetas que estavam atuando sobre a humanidade abriram o caminho para Marte, que aliás está aqui nesse trechinho que você acabou de ler, né, Oswaldo?
eles abrem o caminho para Marte e fica somente Marte atuando nessa mudança de fase. Por isso é que nós estamos passando a fase dos martírios. Então Marte praticamente está governando sozinho o mundo, porque os demais planetas se afastaram pela mudança de fase. Mas eles estão, esses planetas, atuando numa linha racional, que é a fase racional. O próprio alinhamento planetário em 1984 foi um sinal que a natureza deu a todos de que estes planetas, astrologicamente falando, e no nosso sistema solar, houve uma constatação material de que houve um alinhamento desses planetas. Vejam, a regência está na parte invisível, celeste, e o efeito que a gente viu no alinhamento dos planetas em 1984. Mas a verdadeira personalidade é um extracósmico. Aquele planeta, aquele pedaço de pedra, é um habitante do vácuo, mas ele está, de uma forma ou de outra, em sincronia, vamos dizer assim, com a parte extracósmica, né, Oswaldo? Há muito que o mundo está entregue a Marte. Até agora, outro planeta interrompia sua evolução e, afastando-se definitivamente, deixou o mundo à mercê das influências de Marte. E outros planetas, como Júpiter, Saturno, Vênus e Mercúrio, também deixaram de interromper a marcha de Marte, para que este dê a solução de justiça entre todos os povos em um período de tempo pequeno. Então aí está, outra vez, esses nomes, inclusive o nome Mercúrio, que este é o livro mais antigo, né, década de 60, conhecido como Amarelo, livro amarelão, e que esses nomes todos nos fazem cientes de que há uma justiça suprema, há um comando invisível de natureza na mecânica celeste e que é para ser estudado e compreendido. Não estamos aqui querendo ensinar astrologia, que não é o nosso objetivo, mas que depende. Se o ser humano sente o amor, é que algo lhe transmite esse amor. Se ele sente o ódio, algo lhe faz transmitir esse ódio. A guerra, a força e a ciência, a sensibilidade, a arte, todas essas características humanas, elas são produzidas por agentes extracósmicos. E o grande fechamento desse assunto está realmente no segundo fascículo da réplica, onde o racional superior fala do engenheiro-chefe, que é o foco de luz, que vira sol, e os 7 arquitetos. E por isso o mundo, sendo arquitetado por 7 partes, o mundo é feito de 7 partes, o corpo do ser humano é dividido em 7 partes e tudo na vida universal é constituído de 7 partes, porque são 7 arquitetos arquitetando toda essa vida. Aí, um bom motivo de estudo. Vamos encerrar hoje o vídeo? Só um adendo aqui, que também está no Amarelão, a gente chama Amarelão, né, o livro Amarelo, e ele diz logo nas primeiras páginas, naquelas notas, ele diz que o mundo sempre teve dono, mas não estava por conta do dono. Começou a ficar por conta do dono agora na fase racional que está entrando. Por isso é que havia sempre o justo pagando pelo pecador, né? Então essa questão de justiça, ela é sempre muito delicada. As pessoas se perguntam por que elas estão sofrendo, etc, etc. E Marte, como é colocado aí, se a gente faz um comparativo com outras mensagens bem adiante lá de histórico, dá para substituir Marte por o magnético. Mas tem gente que tem observações, né? Eu deixarei isso para o próximo vídeo, mas não querendo discordar, mas o magnético está dentro de cada um de nós mesmo. Mas o mal benfeitor é o sentido que ele diz aí, muito preciso para a humanidade, né? Então, é essa a questão. O juiz executor, o justiceiro, executando a justiça, é um grau do direito, da justiça aí. Tem a parte astrológica, que é o planejamento, vai rearrumar o karma e aí vai dar tudo certo. E tem o juízo superior, que é o chamado juiz de paz, né? Aí é a parte racional. No terceiro da réplica, falou do segundo da réplica, no terceiro da réplica ele faz um resumo. Os 3 poderes são espiritual, de baixo, cósmico e racional. E o aparelho racional, por estar ligado na fase racional no mundo de cima, tem as soluções dos 3 poderes, as suas soluções mais rapidamente. É isso aí. Se você gostou do programa, dê um like. E muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo. Conheça a cultura racional. Leia o livro Universo Desencanto. Salve.